Olá, hoje falaremos de força elétrica, um dos estudos da eletrostática. A força elétrica é também conhecida como força eletrostática e ela é estudada pela lei de Coulomb. Coulomb foi um francês que foi assim um propulsor, vamos dizer assim, da força elétrica, tá? Então, geralmente, as pessoas davam os nomes ou sobrenomes daquela pessoa, daquele estudioso, aquele cientista que estudava determinado assunto. Essa força eletrostática ela é uma das quatro forças fundamentais da natureza. Sobre essas forças fundamentais da natureza, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem e se aprofundarem mais sobre o assunto. A lei de Coulomb ela está relacionada com a interação entre dois corpos e frise essa parte. Apenas dois corpos por vez, carregados eletricamente. A força elétrica que atua sobre esses corpos, ela vai ser diretamente proporcional às cargas elétricas. Quais cargas? Aquelas duas cargas por vez. Mas ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa elas em um meio. Que meio? Pode ser uma solução eletrolítica, pode ser a atmosfera ou até mesmo o vácuo. Aqui vocês observem que a gente tem uma imagem. Essa imagem ela mostra o comportamento, né, das forças mediante determinados corpos. Observem que a gente tem duas e somente duas esferas, e essas duas esferas, Q1 e Q2, elas representam as cargas que, carregadas, né, com cargas, ou as duas cargas têm valores positivos, ou as duas cargas são negativas, porque vocês observem que a força é de repulsão. Uma seta está indicando para o lado esquerdo, a outra indicando para o lado direito. Isso significa que essas duas cargas elas não estão se suportando e elas estão a uma certa distância e elas querem fazer com que essa força aumente mais ainda a distância entre elas. Aqui nós estamos falando de força elétrica. E quando a gente fala de força no sistema internacional, a unidade de medida é sempre o Newton, ok? Então, toda vez que falarmos em força elétrica, a unidade de medida vai ser o Newton, simbolizado pela letra N maiúsculo. A força elétrica, ela é um vetor. E para ser um vetor, ela tem que ter uma intensidade, ela tem que ter uma direção e ela tem que ter um sentido. Portanto, essa setinha aqui em cima, ela está indicando para nós que esse corpo é um vetor, que a gente sempre vai ter uma direção e um sentido para aquela força estar atuando sobre os corpos. Que corpos? Carga 1 e carga 2. Olha só por que nos slides anteriores eu falei para vocês sobre a interação entre dois corpos. Porque na fórmula a gente só tem espaço para duas cargas por vez. Eu posso até ter 4 ou 5 cargas, mas eu sempre vou ter que fazer a interação sempre aos pares. Por exemplo, sou eu, você, o Joãozinho e a Maria. O que vai acontecer? Eu vou interagir com você, depois eu interajo com o João, depois eu interajo com a Maria, você interage comigo, você interage com o João, você interage com a Maria, assim sucessivamente, até que todos interagem entre si, sempre aos pares. E nesse caso, a gente vai ter sempre uma distância que vai separar esses dois corpos. Essa distância vai ser sempre elevada ao quadrado. E um detalhe, esta distância sempre deve estar em metros, nunca em outra unidade de medida. Eu posso até ter a distância de 1 picômetro, 1 micrômetro, 1 milímetro, decímetro, 1 centímetro, porém eu devo transformar esse valor para metros para só depois elevar ela ao quadrado. E o K0, o que significa o K0? O K0 é a constante eletrostática no vácuo. Isso mesmo, K0 é no vácuo. O K é em outros meios, vamos dizer assim, né? Por que então
Então, aqui na fórmula está o K0, porque é o que a gente mais vai estudar aqui no ensino médio. Existem outras situações onde a gente analisa na atmosfera, onde a gente analisa certas pressões, mas não é o caso de a gente estudar no ensino médio. No ensino médio, todo e qualquer meio que a gente estudar vai ser sempre o vácuo. E esse vácuo, ele tem um valor tabelado muito bem definido. É 9 vezes 10 na 9 newton vezes metro quadrados por coulomb quadrado, ok? Observem aqui a interação novamente desses dois corpos. Cabe também ressaltar que a força elétrica ocorre através da interação entre quaisquer cargas. E quando a gente tem cargas com o mesmo sinal, observem aqui que nós temos uma carga positiva interagindo com outra carga positiva. O que significa isso? Que as forças vão ser de repulsão, elas não se suportam. E você observe a seta que está indicando a força. Vamos supor, a força da esquerda, ela quer puxar aquela carga para a esquerda. A força da direita puxa para a direita. A mesma coisa ocorre com os sinais negativos. Agora, observe quando você tem sinais contrários. Um sinal negativo, um sinal positivo ou vice-versa. As cargas querem se aproximar. Você observe as setas dessas forças. É muito importante a gente poder definir isso. E observem também que as setas dessas forças, elas estão idênticas, elas têm o mesmo comprimento. Por quê? Porque provavelmente essas cargas são idênticas. O que seria cargas idênticas? Todas elas têm o mesmo valor. O que diferencia é que alguma é valor positivo, outra é valor negativo. Quando a gente tem as, as cargas, né, a interação entre essas duas cargas com sinais opostos, a gente diz que a força é atrativa. Princípio da superposição de cargas. Nós falamos anteriormente que as cargas, elas geralmente a gente calcula, a gente faz a análise da força elétrica sempre aos pares de cargas, né? Mas na natureza a gente sabe que isso não funciona assim. Geralmente no sistema a gente tem a interação de inúmeras cargas que interagem entre si, no caso, e como é que a gente faz o cálculo? Como é que a gente consegue determinar a força resultante de todas essas interações? Então, observem a imagem aqui ao lado. Quando a gente insere uma terceira carga, vamos dizer que a terceira carga é esta aqui, a gente insere ela no sistema. O valor da força elétrica sobre essa carga, ele vai ser a soma vetorial com as outras cargas que já existem. Por exemplo, esta carga aqui, ela está interagindo com esta aqui. O que acontece? A força sobre essa terceira carga é para esse sentido. Já quando essa carga interage com esta outra carga, o que acontece? A força está interagindo para um sentido, fazendo um ângulo de 90 graus entre essas duas interações. Quando a gente tem ângulos de 90 graus entre as forças, a gente volta para os estudos de princípios vetoriais, né, de somas de vetores, lá do primeiro ano do ensino médio, onde a gente vai trabalhar com Pitágoras. Isso mesmo, a soma dessas forças F1 e F2 vai gerar uma força resultante fechando o triângulo. E aí, quando eu descubro qual é o valor dessa força aqui, resultante, eu tenho a força que está interagindo, a força de interação, nesse caso repulsiva, sobre essa terceira carga que foi inserida no sistema. Só lembrando, vou até marcar aqui com uma outra cor para a gente destacar e você saber do que eu estou falando. Esta força F1 eu consigo definir porque eu, através de cálculos, eu consigo achar o valor. É a interação desta carga com esta carga. Eu utilizo a expressão matemática da força elétrica e acho o valor.
Mas e esta carga aqui? Eu preciso saber o valor dessa força para poder descobrir o valor da hipotenusa, que seria a minha força resultante. Pois bem, o valor desta força aqui é o valor desta força aqui. Da onde que eu consigo achar esse resultado? Da interação dessas duas cargas a partir da expressão matemática da força elétrica. Agora vamos fazer um exemplo onde a gente pode tentar entender matematicamente como é que funciona a interação força elétrica sobre essa situação, sobre esse problema, né? Essas duas cargas. Vocês observem que eu já deixei tudo aqui no slide, não tirei nada, deixei toda a resolução pronta aqui para a gente poder entender algumas coisas. A gente tem duas cargas, então já está aqui prontinho, a gente já sabe que são só duas cargas, é uma questão simples, onde a carga 1 ela possui 4 microcoulomb. Lembrando, micro é um prefixo da potência 10 na menos 6. E a carga 2 possui 5 microcoulomb. Interagem aonde? Qual é o meio? Vácuo. Lembrando, qual é a unidade de medida do vácuo? Alguém lembra? É o K0, 9 vezes 10 na 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Está aqui, inclusive, na expressão. Mas se eu não lembrar, eu vou ter que buscar lá nas minhas anotações, porque esse valor tabelado, então não se preocupem que em questões de Enem sempre vai ter o valor ali para você se basear. O que que tu tem que fazer? Tu tem que calcular a força elétrica que está interagindo entre as cargas, que estão distantes 2 centímetros uma da outra, e indicar que tipo de força você tem. A força é fácil de identificar. Eu olho o sinal de cada carga. Qual é o sinal da carga 1? Não é positivo? O valor aqui não está expressado, mas eu sei que é, porque se o sinal fosse negativo, ele deveria estar aqui aparente. A carga 2 também possui sinal positivo. Positivo com positivo dá o quê? Dá repulsão. Portanto, a força é repulsiva. Então, essa questão já está resolvida, já tá respondida, e inclusive está aqui embaixo. Opa, mudei, vou mudar a cor aqui. Está aqui embaixo, ó, força de interação repulsiva, já está respondido. Agora vamos para o valor matemático. Eu trabalhei com a fórmula. Está aqui a fórmula. Força de interação igual a constante no meio vezes a interação entre as duas cargas dividido pelo raio quadrado. A força vai ser a constante no vácuo, que eu já coloquei o resultado aqui, já está destacado em amarelo. Aí eu vou colocar o valor das cargas. A primeira carga, 4 micro. 4 micro, 10 na menos 6, vezes 5 micro, dividido por 2 centímetros. Só lembrando, quando a gente fala em centímetros, a gente não tem unidade de metro. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que passar para metro. Ou você divide por 100, ou você usa a tabela. Se dividir por 100 ou se usar a tabela, você vai ficar com 0,02 metros. Obviamente, se a gente não usa calculadora, a gente precisa ter algum outro artifício para facilitar nossas contas. Então, o que a gente faz? A gente vai passar esses valores para notação científica. Com uma potência de base 10, a gente usa as relações de potência e a gente consegue, então, fazer os cálculos sem muita preocupação por causa da calculadora. Feito isso, dividir por 2 vezes 10 na menos 2. É isso que eu obtive a partir do momento que eu transformei o 0,02 em notação científica. Andei duas casas para a direita, portanto, coloco uma potência de base 10, andei duas casas, e como eu andei para a direita, valor negativo. Esta força, ela vai ser o quê? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos os valores que não são potências, por exemplo, eu tenho 9, eu tenho o 4 e eu tenho o 5. Esses três valores eu vou multiplicá-los entre si, que vai dar 180. O que sobrou em cima para eu copiar? O 10 na 9, o 10 na menos 6 e o 10 na menos 6. Eu vou deixar eles em evidência, eu não vou mexer com eles agora. Na próxima etapa, o
que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essas potências. Eu vou somar, desculpa, eu vou multiplicar todas essas potências. Só que quando a gente trabalha com multiplicação de potências com a mesma base, a gente vai somar os expoentes, ok? Lembrem disso, ou anotem ali no cantinho do caderno para não esquecer. Multiplicação de potências com a mesma base, soma, divisão, subtrai, ok? Então, a gente tem ali 10 na 9 menos 6 menos 6, que deu quanto? 10 na menos 3. Então, a gente vai deixar aqui. Ah, eu não estou conseguindo trocar aqui a minha cor aqui, tá? Desculpem que eu acabei fazendo um risco. Aqui, 10 na menos 3. E agora eu vou trabalhar com o denominador. Vocês lembram que a gente deixou o 2 vezes 10 na menos 2 bonitinho, paradinho ali? Então, agora chegou a vez da gente começar a trabalhar com eles. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir o 180 por 2, porque eles não são múltiplos de 10 nesse caso, eles não vão dar uma potência de base 10. Então, eu vou dividi-los. E aí, eu vou ficar com 90. O que sobrou embaixo? O 10 na menos 2. Aí, você pode interpretar que esse menos 2, ele está dividindo, né? Ele tá no divisor. Então, eu tenho 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 2. Aí você subtrai. Mas existe uma regra bem mais prática para a gente lembrar que facilita. Toda vez que eu tenho uma potência de base 10 com um expoente qualquer no denominador, eu jogo ele para cima multiplicando. Eu vou jogar esse 10 na menos 2 para cima, então vai ficar 10 na menos 2 vezes 10 na mais 3. Desculpem, falei coisa errada aqui. Vai ficar 90 vezes 10 na menos 3 e o 10 na menos 2 que estava embaixo vai passar para cima 10 na mais 2. O que significa isso? Toda vez que eu tirar do denominador e passar para o numerador, eu sempre vou passar multiplicando. Só que o que acontece? Eu inverti a operação. Ele estava dividindo, ele passou multiplicando. Eu tenho que inverter o sinal do expoente. Estava negativo, subiu positivo. E aí a gente tem então aqui o 90, que eu não mexo mais por enquanto, e o 10 naquela relação da multiplicação. 10 na menos 3 vezes 10 na mais 2. Mantém a base, soma os expoentes. Ficou o quê? 90 vezes 10 na menos 1. E para poder relacionar, deixar esse número bonitinho e relacionar com o nosso dia a dia, 90 vezes 10 na menos 1 igual a 9 newtons. Isso mesmo. 9 newtons é o valor da força interativa entre aquelas duas cargas. Por hoje era isso, pessoal. Nosso próximo assunto vai ser campo elétrico, que é uma continuidade do assunto que nós tratamos hoje. Até mais. Bons estudos!